Oi, meu nome é Luca, moro no segundo andar. Foi assim que nos conhecemos. Uma passada rápida e sincronizada pela entrada do prédio, indo em direções opostas. Eu, entusiasmado, não sei o que houve comigo, pois não sou de falar muito, mas saiu: "Olá, meu nome é Caio. Você já nos vimos antes?" Ao que ela respondeu: "Oi, meu nome é Luca, eu moro no segundo andar." E foi-se. No início, poucas vezes nos víamos. Sempre procurei sair à porta para ver se por sorte poderia vê-la, descendo ou subindo, entrando, sei lá. Mas Luca quase não saía. A garota do segundo andar parecia sempre muito fechada, mas eu não era diferente dela. No entanto, no meu caso, era só timidez, apesar do impulso de há pouco. Minha jovem amiga vivera com um homem que eu não sabia dizer, na época, se seria ele o pai daquela. Só sei que apenas uma única vez vi um gesto de gentileza partir daquele senhor. As portas da casa sempre trancadas, a pressa nos corredores e aquela sensação angustiante que sempre ficava em mim, pois Lucas sempre estava de cabeça baixa quando passava por mim. Mas, fugindo aos olhos do pai sempre que podia, e eu já esperava, olhava para trás e sorria. E era assim que eu ganhava o meu dia, de vez em quando. Às vezes dava sorte de vê-la por aí, o que se dava, geralmente, sempre dentro do mercado. Certa vez perguntei-lhe sobre sua marca roxa no braço, ao que ela apenas sorriu e disse: "Eu sou desajeitada, bati na porta, não foi nada." E se foi. Mas hoje sei o que foi. Digo, sei do que se tratava, pois que ela sempre tinha alguma marca em alguma parte do corpo. Resolvi que iria conversar com ela através de gestos ou de escritos, coisa que ela concordou deliberadamente. Ainda que fosse só um "oi", eu já me daria por satisfeito. Nos meses que se seguiram, descobri que Luca escrevera cartas que nunca enviara, onde desabafava uma versão dela que ainda acreditava que existia uma saída. Um dia, li, num dos nossos bilhetes, uma frase antiga que ela me escrevera: "Entre viver e sobreviver, eu escolhi resistir." O espírito desta frase só não me dissera que, sem alarde, ela, devagar, já começara a guardar coisas em sua mochila da liberdade: documentos, um livro, um batom, memórias que queria levar embora. E então, quando o silêncio da madrugada pareceu mais seguro que a dor do dia que se foi, ela partiu. Luca não era apenas uma mulher ferida, era também esperança costurada com coragem. Os dias que se seguiram à sua partida não foram fáceis para ela. E a sensação de perda que eu senti? Mas enfim. Luca se abrigou na casa de uma amiga de confiança, daquelas que sabem ouvir sem exigir explicações. No silêncio do quarto emprestado, ela passou a organizar sua história, e não para se punir ou se arrepender, mas para aceitar que cada cicatriz, física ou emocional, agora deveria existir apenas como um registro a ser engavetado. Frequentava sessões com uma assistente social e lia sobre mulheres que também resistiram. E entre uma leitura e outra, havia sempre um nome que se repetia nos papéis que abrigava consigo: Caio. Ele era jovem, 17 anos talvez. Morava no primeiro andar do prédio antigo. Observador por instinto. Habilidoso desenhista. Costumava desenhar cenas do cotidiano que a jovem amiga apreciava com entusiasmo, muito embora os dois soubessem que deveriam manter aquela relação, tipo, sabe, cinema mudo, para evitar problemas e falácias, o que foi sugestão dela. Lucas só não sabia que com seus passos contidos e olhar escondido, era também presença constante nas anotações minhas. Digo, nas do Caio. Lembrava-me dela quando eu, desesperadamente ansioso e querendo vê-la de algum modo, atravessava a rua, pois sabia que isso sempre seria uma boa estratégia, e lá, do outro lado, me virava e me punha a olhá-la, sentada ao lado de sua janela, iluminada pela luz de um fim de tarde, e ali eu ficava, sem pressa, como quem não tem nada a pedir, só a oferecer. E para mim, bastava aquela formosa imagem naquela moldura. Se ela levantasse o rosto, lá estariam os meus olhos, intensos mas calmos,
sorridentes, claro. Ela nem precisaria dizer nada, mas Luca sorria e a gente flertava. E aconteceu que num dia desses, infelizmente, o pai a viu sorrindo, pois Luca não costumava sorrir em casa. Havia aprendido que qualquer sinal de alívio poderia ser interpretado como afronta. Mas naquele dia, depois da vista de Caio, que sou eu, seu rosto escapou. Sem noção do perigo, o inesperado aconteceu. O tutor saiu com passos duros pelo corredor. Espiou pela janela, pela porta. Nada. Luca estava sozinha. A ausência de alguém para culpar pareceu acender ainda mais a raiva contida. E naquele dia os gritos foram mais altos, as mãos mais duras. Ela não chorou. Não porque não doía, mas porque sabia que o choro era combustível para mais violência. Corri ao telefone e denunciei. E acho que naquele dia a vizinhança toda denunciou. A polícia chegou, mas só no dia seguinte. No entanto, Luca já havia fugido, naquela madrugada. O pai tentou se justificar, ameaçar, fingir surpresa. Nesse meio tempo já haviam bastante testemunhas. Só não havia mais Luca, que foi embora e levou meu coração. A história se espalhou pelo bairro. Aos poucos, tudo veio à luz. Luca era maltratada desde os 9 anos, e por isso eu demorei tantos anos para perceber que ela morava junto de mim. Ela já estava com 15 anos. A mãe havia falecido e o pai mergulhara num abismo que cobrava dela o preço. Ele está preso hoje e aguardando julgamento. E eu, não através da polícia ou imprensa, mas ouvi dizer que a garota do 2º andar fora acolhida pelos avós maternos que moravam num vilarejo a 70 quilômetros dali. Lugar simples, de silêncio bom e sem nenhum algoz por perto. Ali, Luca começou a existir em paz. Passou-se um mês e numa manhã de brisa leve, ela estava sentada num banco de uma pequena praça do vilarejo. Os cabelos soltos dançavam com o vento. Ela lia um dos bilhetinhos que eu havia escrito. Vocês podem estar se perguntando, como você sabe se o bilhete era o seu? Anotações pelas margens do papel. Palpite. Mas eu estava certo, pois acreditem, a mesma vida circulava em ambos. De repente, uma sombra suave se projetou sobre o papel. Ela levantou os olhos, e eu estava ali. Com um sorriso em meu rosto tremendo, tinha entre minhas mãos e diante dela um cartaz, o qual ela observou a escrita: Enfim, eu te encontrei. Assim, estilo cinema mudo. Por um segundo o tempo parou. Nós nos olhamos, e ali não havia dor, nem perguntas, nem desconfiança. Só o tempo presente. Eu quis dizer que a amava desde o primeiro oi, mas sem querer estragar o momento, eu apenas pensei: eu quero estar aqui sempre que você precisar. Ela entendeu tudo, me olhou profundamente e, devagar, tocou os meus lábios. Sabe, independentemente do que Suzane Veiga desejou expressar ao fazer esta canção, o que posso dizer é que foi assim que a canção, Luca, conversou comigo. My name is Luca. I live on the 2nd floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't